180 graus. Estamos juntos nessa virada, a virada que é da vida de todos nós, a virada de 180 graus. Eu conheci o Euclides, Suzy. O Euclides, ele tem uma história curiosa, porque ele derrapou na curva, numa estrada escura, assim, no meio de uma serra, no meio de um monte de montanha, sabe, Sayão? E aí não tinha nenhum vilarejo próximo, não tinha posto perto, não tinha nada, não tinha nem sinal de celular, pra vocês terem uma ideia. Fez? Pois é, eles tentaram pedir carona, mas os carros passavam chumbados, não queriam nem saber de parar. Até é perigoso, né? Perigosíssimo, né? Mas uma pessoa parou e ajudou. Puxa. Ajudou, levou eles até o lugar, assim, deu a maior força, foi impressionante, Suzy. Que coisa. Você tá falando aí de ajuda, né? Eu tô lembrando aqui dos profetas. Os profetas, né? Quando a gente lê profetas de Israel, de Judá, a gente começa a ver que a coisa tava pegando, né? O negócio tava feio. Pior do que eu Bem pior. Então, assim, no meio da escuridão mesmo, no meio da podridão e dos problemas lá, eles apareciam e sempre aparecia um, pelo menos, para ajudar a situação, pelo menos para mostrar a luz, mostrar alguma coisa, né? Não foi assim, Sayão? Foi sim, Suzy, e hoje, agora, a notícia aqui pra gente é boa. Opa! Porque, sabe que eu fiquei, no nosso último encontro aqui, fiquei meio pesaroso, porque a gente só falou de coisa ruim que aconteceu no meio. É verdade. E agora apareceu alguém no meio da estrada, André, é verdade, os profetas de Israel e de Judá. A gente pensa assim, a gente fica meio desconfiado, parece que Deus foi embora, deixou o povo abandonado no meio da estrada. Que nada, mesmo quando tudo complicou, os profetas mandados diretamente por Deus, homens assim de coragem, tanto em Israel como em Judá, apareceram para trazer a palavra de Deus, para mostrar que Deus estava firme no cenário. Você está curioso e preste bastante atenção, porque hoje esse é o assunto dos 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre os profetas contra o reino. Gente, eu tô aqui pensando com os meus botões. Opa! Falta gente de coragem nesse mundo, Por que não você falta, dizendo não? pra nós dois aí? verdade. Não quis, não é nenhuma indireta, é uma direta, né? Tudo bem. Mas eu tava lembrando aqui de alguns profetas. O que eu lembrei, assim, muito foi Amós. Ele foi um homem de muita coragem, porque ele foi contra tudo e contra todos, né? Quando a coisa tava pegando, tava tudo feio, ele criticou gente muito poderosa, muito rica, até aparece em Amós, assim, um simbolismo, né? Assim, ele fala das vacas de Bazã. Mas estava bravo com as vacas? Não é com as vacas. Que ele queria fazer churrasco. Mostrando a ostentação, sabe? O luxo, assim, o pessoal desperdiçando tudo, sabe? É riqueza, né? Assim, e que as pessoas ainda dormiam em camas de marfim. Olha que coisa. Para se situar um pouquinho melhor a coisa, é que isso aconteceu no Reino do Norte. Lembra? Que o reino que Israel, acabou, né? O Reino de Israel, que acabou em 722, né? Eles foram invadidos pela Assíria, né? Antes de Cristo, tá? E lá ainda, olha só como eles falam, como estava horrível o negócio. Eles falam sobre a injustiça social que acontecia lá. Em Amós 5, 12 fala assim: vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Que isso, muito complicado, atual, não é? Muito alguma semelhança, né? Não era coincidência. E ainda teve um momento que ele confrontou um sacerdote, né, Amazias, e ele falava assim: para de pregar aqui. Ele continuou pregando, falando: olha, vocês vão acabar no exílio, aqui tudo vai acabar. E foi o que aconteceu, não é? Não precisa de gente mais, assim, corajosa como ele. Olha, Suzy, como
precisa de gente assim. Olha, às vezes eu vou dizer que eu tenho saudade de uma época que eu nunca vi, né? Olha, a pessoa do jeito do Amós, né, e dos profetas. Aliás, Suzy, você falou com propriedade aí. Nós estamos falando de uma época do 8º século antes de Cristo, quando Amós, e não só ele, mas um outro companheiro dele, Oséias, que vai falar também em nome de Deus. Eu acho bonito que eles falam com muita propriedade contra os erros e os pecados do povo. Mas ao mesmo tempo, sabe que legal? Eles anunciam que Deus ama e está disposto a perdoar, né? Isso é muito bonito. É bonito demais. Então foi uma época de decadência muito grande, a coisa estava melhorzinha economicamente, mas a sociedade se, vamos dizer, desintegrou em termos morais e espirituais de uma maneira, mas como nós temos visto o Deus, que é o rei, que ainda vai trabalhar na reconstrução desse reino que caiu, ele começou mandando os seus profetas, e nessa época o destaque para o Amós e para o Oséias, que foram esses homens de coragem de Deus, pessoas muito especiais, André. Mas não foi só no Reino do Norte que teve com gente certeza. de coragem, né? Tá certo. Reino do Sul também teve, e eu gosto muito de Jeremias. Jeremias é legal demais. Ele foi o profeta do Reino do Sul e justamente bem próximo, aliás, ele acompanhou o tal do exílio babilônico lá, que os babilônios destruíram tudo, ele viu aquilo acontecer, e não só viu, ele profetizou antes que aquilo ia acontecer por causa do pecado e da maldade do pessoal. Até, eu acho legal que lá no capítulo 7, Deus manda Jeremias ir para a porta do templo pregar contra a hipocrisia religiosa. E esse aí chorou muito, hein? Esse chorou. Chorão. Ele começou falando assim, se vocês quiserem viver nesse lugar, é só fazer o seguinte: não oprime os estrangeiros, trata os outros com justiça, vocês não podem oprimir também o órfão e a viúva, não tem que derramar sangue inocente nesse lugar. Aí se vocês fizerem isso, vocês vão viver aqui. Caso contrário, esse templo aqui vai ser destruído. E ele foi perseguido demais. Como vocês falaram, ele chorou muito lá. Depois do capítulo 26, mostra que quase que mataram o Jeremias, e tudo que ele queria era fazer o povo voltar para Deus. Que coisa terrível essa perseguição, né, Sayão? É demais, André. E olha, aqui a gente vai ver esses dois lados da moeda que vocês estão ressaltando, e o André agora aqui falando para a gente a respeito do que aconteceu no Reino do Sul. Então, veja bem, você está acompanhando aí os 180 graus, está aprendendo com a sua Bíblia, você vai ver que a parte final do Antigo Testamento, antes de Jesus, são exatamente o livro desses profetas. Nós temos os profetas maiores e os menores. E a gente não percebe, mas existe aí uma linha do tempo, né? Então, a Suzy falou sobre o Reino do Norte no século VIII, e no final do século VII, começo do século VI, acontece exatamente essa ocasião, quando Jeremias vai pregar, e sabe quem mais está junto com ele nessa época? Quem que fala aí? Abacuque. Abacuque, aliás, significa abraço. Um Abacuque para os nossos ouvintes aí, né? Outro para você. Pois é, o Sofonias, né, que também estava lá, e o Naum. Né? Estes profetas estão anunciando o juízo de Deus, e a situação, pessoal, olha, foi o seguinte: quando o pessoal melhorava um pouquinho de vida, eles confiavam neles mesmos, na sua força, no seu poder, e desprezavam Deus e a sua palavra. Mas Deus não deixou de agir conforme a verdade, mandando os seus profetas para pegar firme contra a decadência e a corrupção daquela época. 180 graus, a virada da sua vida. Aqui no 180 graus a gente está vendo que Deus não perde o controle nunca, né, gente? O que me impressiona é isso. É que, por pior que pareça, por pior que esteja a corrupção, e principalmente de gente que é supostamente assim, defensora da palavra, da vontade de Deus, da aliança de Deus, né? Os sacerdotes, reis, eles se corrompem, mas Deus está lá. Ele não perde o controle. E ainda é muito legal, porque quando parece que não tem mais jeito, parece que tudo foi pro brejo, que ninguém tá mais tudo adora perdido, Deus, né? Exatamente. Aí Deus envia alguém, Deus envia os seus profetas para falar e para poder abrir os olhos, né, das pessoas, não é, Sayão?
Olha, Suzy, você estava falando aí, eu estava pensando até aqui nos nossos ouvintes, ouvindo essa história do reino que está indo de mal a pior, o pessoal dá até uma desanimada, né? Mas a coisa interessante é, você mencionando como é que Deus mandou os profetas, a gente vai descobrir uma grande lição aqui, André. Uma coisa muito legal, Suzy, é que a gente descobre que não depende do ser humano. Mesmo verdade. Que o ser humano apronte e faça as coisas de maneira tudo complicada, a gente sabe que Deus ainda mantém a sua ação de poder na história. Então nós falamos de alguns profetas, mas ainda nós temos Isaías, Ezequiel, né? A gente mencionou Oséias, tem Obadias, Jonas, Miqueias, tem outros profetas além daqueles que a gente mencionou, mostrando como é que Deus estava no controle de tudo, André. Essa é a grande verdade. E esses profetas tinham que ser mesmo de coragem e assim, a fidelidade deles tinha que ser algo que se destacava na vida deles, né? Porque não adianta nada você falar e aí você não pratica aquilo que você fala. Aliás, os profetas falam muito contra isso, né? Só ler Isaías 1 lá, você vê o retrato da hipocrisia. E porque assim, ficar sozinho contra tudo e contra todos não é fácil. Quer dizer, todo mundo está praticando o mal. Você de repente é tentado a praticar o mal, mas você sabe que aquilo está errado, e além de você ser tentado, você ainda é perseguido pelas pessoas que praticam o mal, porque você está dizendo para elas mudarem, que elas estão erradas. É dureza, hein, Sayão? É dureza, André, e o impressionante é como é que muitos desses profetas enfrentam isso sozinhos, sem ninguém de apoio. Eles com a palavra de Deus contra todo mundo. Olha, o negócio é barra pesada. Mas isso deixa a gente muito contente, muito feliz e cheio de esperança. Porque na hora que tudo vai, como disse a Suzy, a vaca vai para o brejo, quando tudo vai, vamos dizer, né, para o vinagre, a gente descobre que Deus sempre deixa as suas pessoas enviadas, aqueles que Ele escolheu para trazer a sua palavra, porque mesmo que não pareça, Ele está em ação. O reino se corrompe, Deus envia a sua palavra, porque Ele é o Deus dos profetas que trazem a palavra de juízo e também de esperança sobre este reino. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós, capítulo 7, versículo 16, parte C. Eu sou o André, me despedindo aqui no 180 graus, e a palavra final é: não perca a esperança. As frustrações, decepções, às vezes podem vir, mas não perca a esperança. Deus existe, Deus está aí, Ele enviou Jesus e Ele levanta pessoas que sejam luz nessa terra. Seja luz você também, assim como foram os profetas. Que é Suzy no 180 graus, foi um prazer estar com você. E lembre-se que quando você estiver na pior situação, que Deus, Ele está no controle e sempre em ação. Este foi o 180 graus de hoje. Aqui quem se despede é Luiz Saião. Como você viu, vendo a história de Israel e de Judá, vimos como a coisa vacilou e nós tememos pelo andar da carruagem. Mas tudo está tranquilo, porque Deus enviou os profetas com a sua mensagem. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.